Dias atrás eu fui ministrar uma palestra numa universidade e me foi questionado por alguns estudantes a questão das distorções cognitivas. E as distorções cognitivas e a influência das distorções cognitivas nos processos depressivo e ansiedade. E eu fiquei pensando, né, logicamente que dei a minha resposta ali para eles, e fiquei pensando em desenvolver uma série de vídeos falando a respeito das distorções cognitivas, especificamente, mas não somente falar sobre as distorções cognitivas, trazer um pouquinho a questão da influência das distorções cognitivas na ansiedade e na depressão. Então, antes de mais nada, nós temos que pensar, né, em analisar a origem das palavras ou o significado das palavras, até mais fácil. Então, o que é a distorção? Então, distorção cognitiva vai ser esse o tema do vídeo de hoje. E vamos falar sobre as distorções cognitivas, tanto na ansiedade quanto na depressão. Vamos pegar a palavra distorção. Então, distorção ela tem como significado alteração da forma ou de outras características estruturais, então é uma deformação. E também tem como significado o desvirtuamento, a infidelidade, proposital ou não. Na verdade, aqui nós temos que nos ater que essa distorção cognitiva ela está relacionada à alteração da forma ou de outras características estruturais. Por que eu digo isso? Porque aí nós temos que ir para a parte da cognição, né? Então a cognição ela é a ignição da nossa ação ou da nossa reação. O cognitivo ele está relacionado especificamente ao processo mental de percepção, memória, juízo ou raciocínio. Então veja que as distorções cognitivas, elas impedem que o indivíduo consiga processar adequadamente as informações. Então, o processo de processamento das informações, ele foi, de alguma forma, corrompido, né, alterado, modificado, e a gente percebe que a própria sociedade, ela faz isso com maestria. E por que ela faz isso com maestria? Tá? Só lembrando que a cognição, isso é importante até para você aí que muitas vezes não é um estudante da área da saúde mental, então para você talvez a palavra cognição seja uma coisa nova. E vamos pensar o seguinte, que o cognitivo ele é a expressão que está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento. Então, o processo de aquisição de conhecimento, ele se chama cognição. Cognição. Então tudo começa na seara do pensamento, porque pensamento se transforma em sentimento, que se transforma em ação, que se transforma em reação. Agora, é muito importante você entender que emoção não é fato. Emoção não é fato. Isso é importante. Mas vamos lá. Falar um pouquinho sobre a questão das distorções cognitivas. Existem muitos pensamentos que são automáticos e foram automatizados por nós, né, na nossa convivência, na nossa vivência. E muitas vezes esses pensamentos automáticos, eles vêm na nossa mente sem que nós, de certa forma, estivéssemos atraindo eles ou pensando neles. Então existem pensamentos aí, esses pensamentos automáticos ou distorcidos, eles aparecem na nossa mente sem que muitas vezes nós tenhamos controle. E quanto mais controle você tenta ter, menos controle você vai ter. Ou seja, quanto mais você tenta controlar um pensamento, menos controle você vai ter desse pensamento. Então você tem que tomar muito cuidado para não querer ter o controle. Você vai ter que aprender inicialmente a contornar, para quem sabe um dia, né, sabendo contornar, não permitir que esse pensamento venha, e aí logicamente que você vai corrigindo essas distorções, né, que foram causadas pela própria sociedade, pela própria vivência, pela própria convivência e por todos os processos, mesmo porque nós temos que lembrar que no próprio processo educacional nós não aprendemos a trabalhar adequadamente as cognições, a cognição, especificamente falando. Os nossos pensamentos, muitas vezes, por trás deles existem crenças enraigadas. Por exemplo, os transtornos de ordem mental,
são condições em que o processamento cognitivo é afetado diretamente. Então todo o transtorno mental, ele parte de uma premissa de que o seu processo cognitivo ele foi alterado. Então o transtorno mental ele vem de uma disfunção ou através de uma alteração do seu processo cognitivo. Quando a gente pensa em depressão, por exemplo, por isso que eu estou querendo falar de dois assuntos, duas doenças da alma, mas veja que essas doenças da alma começam na nossa mente. E a mente mente. E nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos dementes em função dessas nossas dificuldades nos processamentos cognitivos, no processo de processamento das informações, daquilo que nós estamos vivenciando, vivendo e etc. A depressão, por exemplo, ela faz com que a forma de pensar fique totalmente voltada para os aspectos negativos. E toda essa nossa energia direcionada para aquilo que é negativo consome a nossa energia e tira a nossa força de vontade, a vontade de sentir força e até mesmo os motivos para agir e os motivos para reagir, que estão relacionados à motivação. Motivação são motivos que nos levam à ação. Importante isso. E quando a gente fala, e aqui nós falamos da depressão, que, por exemplo, ela realmente está muito voltada à questão relacionada aos pensamentos negativos. E muitas vezes a depressão ela está voltada a aspectos do passado, é o excesso de passado, aquele e se tivesse sido diferente, e o e se é uma questão, é uma distorção cognitiva, e esse e se ferra a nossa vida. Então eu estou usando um termo aqui chulo, né? O ferrar a vida, mas é importante que você entenda dentro do contexto. Os transtornos de ansiedade, por sua vez, eles induzem o pensamento a ver apenas o pior das situações e de uma forma muito aumentada e muito catastrófica. Vejam só vocês que na ansiedade, então existe a questão voltada somente para o negativo, sem energia, que consome a nossa energia, que tira a nossa vontade de agir ou de reagir, de enfrentar. E já na ansiedade, essa distorção existente, essa distorção cognitiva existente, e ela é latente, visível, aparente na questão quando você faz uma análise, né, uma terapia cognitivo-comportamental com os indivíduos portadores, né, dos transtornos de ansiedade, é nítido e notório que essas pessoas que estão, né, enfrentando o transtorno da ansiedade, eles somente conseguem enxergar, eles induzem o pensamento a ver as piores situações e sempre assim é no futuro. O ansioso, ele muitas vezes até pode pensar um pouco no passado, mas ele muitas vezes projeta o futuro e ele enxerga coisas absurdas, né? Então essa questão aumentada, uma visão aumentada negativamente e catastrófica, que também tem a ver com o negativo. Então, as distorções de pensamento, elas estão dentro das características dos transtornos mentais. Por quê? Porque elas agem como uma forma de manter os sintomas existindo. Então essa distorção cognitiva, enquanto ela não for corrigida, e o que acontece? No processo terapêutico, no processo quando a gente trabalha com a dialética e dentro da própria terapia cognitivo-comportamental, onde é feito um trabalho focado, direcionado, totalmente direcionado à questão do trabalho com as crenças, né, que é um problema complicadíssimo, tá, pessoal? A questão das nossas crenças, desculpa que a câmera estava desfocando aqui, as nossas crenças limitantes, elas não só limitam, mas como também elas têm o poder de condicionar a maneira com que a gente pensa. E como eu penso influencia naquilo que eu sinto e influencia naquilo que eu faço, direta e indiretamente. Não adianta nós querermos fugir, né, desta realidade. Então, a coisa mais importante é nós entendermos que não adianta você, muitas vezes, procurar ajuda, e aqui eu não estou dizendo que eu sou contra
né, as terapias medicamentosas, não, elas são complementativas, elas são remediativas, porque o remédio ele tem esse poder de remediar. Existem casos onde a pessoa tem que se manter, né, manter o medicamento, existe uma necessidade, mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas, por razões que eu teoricamente assim eu desconheço, o que acontece? As pessoas elas querem somente buscar essas soluções, né, mirabolantes, miraculosas, seja qual for o termo aí que a gente poderia utilizar, e isso não resolve o problema. Nós temos que trabalhar a causa, não apenas a consequência. Então, somente através do processo dialético, somente através da terapia, e aqui eu estou dizendo que nesses casos das distorções cognitivas, a terapia mais apropriada é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela vai focar nesse processo de auxiliar o indivíduo a se libertar das crenças limitantes e de outros fatores, porque como nós não fomos educados, o processo educacional ele não eduziu o melhor de nós, o processo educacional ele não trabalhou adequadamente pontos que ele deveria ou poderia ter trabalhado, né, nesse processo de processamento das informações. Então nós somos e seguiremos sendo alvos fáceis da sociedade que está sempre criando as distorções. E as distrações, importante isso, o principal papel das distorções na sociedade, das distrações na sociedade é causar as distorções. O principal papel das distrações é causar as distorções. E essas distorções, elas são muito, assim, aparentemente não tem problema nenhum, é uma coisa muito, muito sutil, normalmente, via de regra. Só que os danos e as consequências disso são terríveis. Porque, veja só, se nós não aprendermos a pensar adequadamente, então o que vai acontecer com a gente? Então nós acreditamos no inacreditável, aceitamos o inaceitável, toleramos o intolerável e defendemos o indefensável em função dessas distorções cognitivas e que elas são criadas com objetivos muito claros. Então veja só, eu vou tentar dar aqui um exemplo que vocês vão conseguir entender melhor, porque eu tenho que ser o mais didático possível, porque eu desconheço o nível de conhecimento das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Então eu não posso aqui falar somente de termos técnicos especificamente, eu tenho que trazer isso de uma forma entendível para que você, né, que está aí, que não tem obrigação nenhuma de ser um conhecedor dos aspectos relacionados às neurociências, a parte da psicologia humana, a parte da mente humana em si, não tem essa obrigatoriedade, não tem essa obrigação. Então eu vou tentar ser o mais didático possível e peço para aqueles que já tenham conhecimento, mas que não saiam do vídeo agora, não assistam, porque aqui é só uma explicação complementativa. Então imagina uma pessoa que tem o diagnóstico de depressão. Ela foi diagnosticada com depressão. Os pensamentos que passam na cabeça dela são mais ou menos assim, nesse caso. Eu sou um fracasso, minha vida está toda errada, nada dá certo comigo, todas as pessoas à minha volta não gostam de mim, eu não sirvo para nada, eu não sei de nada, e assim sucessivamente. Você consegue perceber que esses pensamentos eles são generalistas, né? Eles estão generalizando aspectos e eles são extremamente exagerados. Percebam isso, porque assim, é como se você se sentisse a pior pessoa da face da Terra. Eu sou um fracasso, minha vida está toda errada, nada dá certo comigo, todas as pessoas à minha volta não gostam de mim. Isso é uma generalização e sem um embasamento real. Por quê? Porque se você parar para processar essas questões, né, esse pensamento que você está pensando, você para e pensa assim, será que eu sou um fracasso em todos os aspectos da minha vida? Eu sempre fui um fracasso, desde sempre? E aí eu tenho que justificar para mim mesmo, eu teria que fazer um processo que seria um processo de racionalização disso. Eu teria que buscar processar essas informações para que eu realmente verificasse. E mesmo que eu fosse um fracasso, né, eu estou um fracasso. Porque se a pessoa falasse assim, eu estou um fracasso, mas eu não sou um fracasso, eu posso. Então, o estar, né,
a questão que nada é permanente, a não ser a impermanência. A impermanência é permanente. Então eu não sou, eu estou. Eu posso estar deprimido, mas eu não sou depressivo, eu não sou uma pessoa deprimida. Eu estou porque é um estado, é passageiro e tudo passa. Isso não é florear, como às vezes a gente escuta alguns profissionais vociferando por aí, dizendo que, então vocês estão querendo dizer que essa questão da depressão não é diminuindo o problema, é trabalhando uma distorção cognitiva, porque se nós não trabalharmos a origem, nós não temos como transformar, não há cura nem libertação se não houver um processo de conscientização. E aqui eu me refiro às doenças da alma, as doenças de ordem mental. Especificamente aqui nós estamos falando da depressão e da ansiedade. Então é importantíssimo que exista esse trabalho para que nós possamos realmente corrigir essas distorções que foram criadas pela sociedade, pela convivência, pelo próprio processo educacional e assim sucessivamente. Mas independentemente de quem são os culpados, nós temos que trabalhar especificamente em cima do que é de fato e não querer encontrar o culpado inicialmente, porque isso não vai resolver o problema. Bem, será que realmente é possível que tudo na vida de uma pessoa esteja tão ruim assim? Tudo, em todos os aspectos, sempre foi e está assim? E quais são os recursos e as forças que ela pode ter para lidar com essas dificuldades? Ou seja, o transtorno depressivo apresenta distorções, claríssimas distorções de pensamento, visto que a interpretação do indivíduo sob a ótica, né? Porque assim, a ótica é o prisma. Então, somente sabe o que sente quem está sentindo, né? Então, a interpretação das situações, eu digo que a vida, existe um grande problema interpretativo na vida, a incapacidade interpretativa faz com que a gente, né, interprete papéis na nossa vida, papelões na verdade. Então essa falta de capacidade interpretativa, ela também, né, ela pode agravar a nossa situação. Então trabalhar com as crenças distorcidas é um aspecto demasiadamente, muitíssimo importante no tratamento da depressão e da saúde mental dos indivíduos. Aí você vai me perguntar assim, tá, e como é que eu sei, como é que eu aqui, eu não sou depressivo, não estou depressivo, eu não estou depressivo, não estou ansioso, e como é que eu sei se eu posso estar tendo esse tipo de problema, né, se eu tenho essas questões relacionadas às distorções cognitivas? Existem alguns sinais que indicam que o pensamento está distorcido. E as distorções cognitivas, elas sempre estão associadas ao surgimento ou à manutenção, ou seja, a continuidade de transtornos mentais. Ou seja, entenda que ter um padrão de pensamento em que você enxerga as coisas por uma perspectiva aumentada e distorcida não é uma maneira justa de pensar. Isso pode levar ao sofrimento emocional e ao surgimento de transtornos mentais, como aqui, por exemplo, nós estamos tratando hoje da depressão e da ansiedade, que são dois, mas existem outros problemas. Quando eu falei da terapia cognitivo-comportamental, que vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar muitas coisas falando sobre TCC, chama TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela trabalha os pensamentos, as emoções e os comportamentos que o paciente tem que reforçam a ideia da crença distorcida. E o processo terapêutico da terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda o paciente a entender o mundo ao seu redor de uma outra forma. Ela auxilia o paciente, o indivíduo, a ressignificar as coisas, enxergar por um outro prisma. Às vezes você tem que tirar a pessoa daquela nuvem de fumaça, né, daquela neblina, daquilo que muitas vezes dificulta o indivíduo de enxergar. Então, na própria origem da terapia cognitivo-comportamental, temos a identificação dos pensamentos distorcidos como elemento fundamental, base da pesquisa em pacientes asilados que Aaron Beck, o fundador da terapia cognitivo-comportamental, atendia e posteriormente em consultório.
A terapia do esquema é uma terapia que surgiu como afiliada, né, muito próxima da terapia cognitivo-comportamental. E a teoria do esquema, então, mostra que crianças que não tiveram suas necessidades emocionais básicas acolhidas durante a infância, como por exemplo o afeto, podem apresentar sequelas psicológicas que afetam significativamente as chances do desenvolvimento de comportamentos psicopatológicos na vida adulta. Ou seja, as distorções cognitivas são pensamentos que reforçam os esquemas desadaptativos e podem contribuir para o surgimento da psicopatologia. Para vocês terem uma ideia do grau de gravidade ou da gravidade, né, do grau de gravidade ou da gravidade das distorções cognitivas, esse pensamento distorcido, ele atrapalha o nosso raciocínio, a nossa capacidade de raciocinar. É importante que nós sejamos capazes de compreender, de entender como as distorções cognitivas elas impactam no nosso pensamento e como elas podem influenciar para o surgimento dos transtornos que nós estamos tratando aqui, que é a ansiedade e a depressão. Assim, você tem que compreender que a maneira como você interpreta as coisas e reage às situações interfere na maneira com que você lida com o problema. Então, problemas todos tivemos, todos temos e todos teremos. A maneira com que a gente lida com o problema é que vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que está passando por um problema familiar. Ela pode pensar assim: estou passando por esse problema, então tudo na minha vida está ruim. E é só comigo que coisas ruins acontecem. Esse pensamento que essa pessoa está tendo reforça a ideia de que aquilo que ela está passando é impossível de ser resolvido e que a vida dela, como um todo, é péssima. E veja que foi mais uma generalização. Então essa pessoa ela não para pensar em profundidade ou com profundidade naquilo que ela está pensando. E aquilo que ela está pensando, que muitas vezes foi um pensamento distorcido em função das próprias referências que essa pessoa tem, impedem que ela consiga resolver o problema dela, porque além de generalizar, ela já deu uma sentença, ela sentenciou. Então, nesse momento aqui, essa pessoa, ela deu a sentença. E nós temos que pensar que, além disso, o pensamento de que tudo na vida da pessoa está mal e que só com ela acontecem coisas ruins, são distorções cognitivas de uma coisa que se chama supergeneralização e personalização. Pensar assim é uma forma distorcida e contribui para que as emoções negativas surjam ou permaneçam, como a tristeza e a raiva. E são emoções negativas, extremamente negativas, e que atrapalham a nossa vida. Então veja que quando a gente está falando de uma pessoa que está dizendo que os problemas dela são maiores do que os das outras, é fato, porque assim, somente sabe o que sente quem está sentindo. Isso é um ponto que eu não vejo como a gente discordar, né? Então é um ponto de vista, e o ponto de vista é a vista por um ponto, né? Então nós temos que pensar dessa maneira, pensar, poxa vida, então essa pessoa realmente está muito mal. Mas está evidenciado nesse exemplo específico as distorções cognitivas, elas raramente vêm sozinhas. Geralmente, elas vêm em bando. Elas são várias as distorções cognitivas existentes e normalmente quando elas são apresentadas naquilo que a gente diz, né, quando a gente está reclamando de alguma coisa, e reclamar é pedir para que a coisa aconteça duas vezes, e aí nós vemos que é muito complicado você entender o fenômeno, né, esse fenômeno da distorção cognitiva, mas é importante que a gente consiga parar para pensar. Se você, por exemplo, vamos tentar ressignificar, vamos tentar dar um significado diferente, se em contrapartida essa pessoa ela pudesse pensar assim: estou passando por algo muito difícil, mas nem tudo na minha vida está totalmente ruim. Eu estou saudável e estou dando o meu melhor para resolver a situação. E outras coisas ruins acontecem com outras pessoas também. Essa seria a maneira mais justa, menos autojulgadora de ver
a situação. Agora, será que a gente consegue sempre fazer isso? Porque quando nós estamos desequilibrados, desestruturados emocionalmente, mesmo porque a educação no nosso país, ela não leva a sério a questão da inteligência emocional, por exemplo. Então não somos instruídos, não há a estimulação, não há o estímulo do desenvolvimento, do aprimoramento da inteligência emocional. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema também do nosso sistema educacional, que eu chamo de sistema deseducacional, né, alienatório. Então veja que quando eu dou um significado diferente, que foi aqui o papel foi esse, foi tentar enxergar os aspectos positivos dentro de uma circunstância negativa, tentando ser justo, ser equilibrado. Veja que os eventos eles não mudam, mas a forma de você interpretar as coisas, quando ela é alterada, essa mínima alteração na maneira de interpretar as coisas faz toda a diferença na nossa vida. Essa mudança de perspectiva, ela possibilita que a pessoa consiga lidar de forma diferente com aquela situação e, por consequência, ela possa então ter uma visão mais racional, mais positiva de determinado evento. Ou seja, enxergar outras soluções para o mesmo problema diminui o sofrimento emocional consideravelmente. Porque assim, se eu não vejo saída para o meu problema, então eu não vou solucionar o meu problema, eu vou agravar ainda mais o meu problema. Isso é algo importante que você tem que parar para pensar. Os pensamentos distorcidos, eles contribuem para que você tenha perspectivas distorcidas, errôneas, erradas da situação, podendo muitas vezes gerar muita angústia e até mesmo o surgimento dos transtornos de ordem mental. Por esse motivo é importante você trabalhar e questionar os seus pensamentos distorcidos. Na terapia, logicamente, que é o momento, é adequado, mas nós não podemos florear. Agora venho eu racionalmente aqui falando para vocês. Nós não podemos florear porque nem todas as pessoas têm condições de arcar com os custos de uma terapia. Mas se você não tem condições de arcar com o custo de uma terapia e você realmente está disposto, né, a aprender, a se desenvolver, e a questão de você entender as distorções cognitivas é um aspecto importantíssimo na sua jornada de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, tudo começa no auto, que não é automático, autoamor, autorrespeito, né, autocompaixão, autorresponsabilização e assim sucessivamente. Então, essa jornada do autoconhecimento, ela depende apenas do autor da tua vida, que é você mesmo. Então nós temos que sair da passividade, da reatividade, temos que buscar a proatividade. Só que para que exista uma verdadeira mudança, né, na nossa vida, a mudança é um processo interno que começa de dentro para dentro e somente posteriormente que ele se externaliza, nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é realmente estar envolvido de corpo, mente, alma, coração, espírito com o processo evolutivo, com o nosso processo evolutivo. E só para ficar muito claro aqui um ponto importante que eu concordo, né, em gênero, número e grau com o Eduardo Marinho, que é um indivíduo que eu considero muito, né, ainda que eu discorde a questão do observar e absorver, porque eu acho que a gente tem que observar, mas nem tudo que a gente observa a gente tem que absorver. Mas eu concordo com ele de que realmente nós precisamos urgentemente nos resgatar de nós mesmos, né? Resgatar do cativeiro, né, que nós mesmos nos colocamos e tomar muito cuidado com aquilo que a sociedade preconiza, tomar muito cuidado com todas as distrações que têm como objetivo causar as distorções. Sem contar que todas essas questões de precipitações, de distorções nosso processo cognitivo, na nossa cognição, faz parte dos processos de alienação, né, dos processos onde nós somos levados, induzidos, conduzidos a não aprender a pensar por si mesmo. E quando a gente produz um pensamento, normalmente o produto do nosso pensamento, quando nós não temos a consciência ampliada, esses pensamentos normalmente são pensamentos distorsivos e altamente destrutivos. E da mesma forma que existe a toxicidade dos pensamentos negativos, existe a toxicidade dos pensamentos positivos, extremamente positivos. Os extremos
eles nos exterminam. Os extremos nos exterminam. E nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, especificamente também, né? Não só nisso, mas em outras coisas. Então nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nem todas as pessoas têm condições de arcar com os custos de uma terapia. Mas você que verdadeiramente quer mudar, você pode mudar começando, né, lentamente. Vai estudar a respeito da terapia cognitivo-comportamental, vai entender, né, vai entender cada uma das distorções, né, existentes, e você talvez consiga compreender melhor. Eu vou fazer agora aqui um aprofundamento na questão da depressão. Quando eu falei agora há pouco sobre a depressão, falei de maneira muito resumida que a depressão é um excesso de passado na nossa vida. E passado bem ou mal passado, ele tem que ficar e permanecer no passado, ele pode ser utilizado como uma fonte de consulta, como se fosse uma biblioteca. Então eu posso não repetir coisas que no passado eu fiz e que não foram positivas ou que trouxeram resultados não positivos, etc. Então é uma fonte única e exclusiva de consulta. Você não tem como alterar o passado. O passado é inalterável. Então toda vez que você se prende ao passado, você não vive o presente momento, e o único momento existente na nossa vida é o presente momento, porque o passado já ficou no passado, ele já existiu, mas não existe mais, existe na nossa memória, mas ele não existe de fato, e o futuro, ele é incerto, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que pode acontecer com a gente daqui a um segundo, né? Modo de dizer, mas o único tempo existente é o presente momento. E é nesse presente momento que nós temos que estar presentes de corpo, mente, alma, espírito e coração. A associação entre os pensamentos negativos e sintomas da depressão, ela é muito forte. Desse modo, pacientes com depressão apresentam maior tendência à distorção de pensamentos comparado com a população em geral. Com a população em geral são as pessoas que não estão desenvolvendo ou que não desenvolveram especificamente o processo, a depressão. Pacientes com depressão apresentam maior tendência a distorções de pensamento comparado com a população em geral. Isso se relaciona com a baixa autoestima e a desesperança dos pacientes deprimidos. Assim, os pensamentos negativos distorcidos podem ser as distorções cognitivas de filtro negativo, em que apenas se percebe os aspectos ruins de uma situação, desqualificando os aspectos positivos. É importante que toda situação que acontece na nossa vida, ela tem tanto as positivas, por trás de uma coisa positiva na nossa vida, se a gente fizer uma análise racional profunda, nós vamos encontrar aspectos negativos mesmo no positivo. E quando a gente faz uma análise racional aprofundada dos aspectos negativos, existem aspectos positivos, existem aprendizados por trás de cada circunstância, de cada situação da nossa vida. Tanto as positivas quanto as negativas trazem lições contrárias àquilo que elas e como elas se apresentam. A questão importante é que quando a gente pensa na questão, especificamente aqui na depressão, na supergeneralização, que ela é extremamente presente, né? Onde a supergeneralização é onde você generaliza tudo e coloca tudo ao ponto extremo, né? Ela é muito presente, visto que os pensamentos negativos sobre a vida e sobre si mesmo se tornam gerais para todo o aspecto da vida da pessoa, podendo aí surgir uma rotulação, onde a própria pessoa se rotula incapaz, né? Infeliz, incapaz e tudo mais, e isso faz com que realmente as coisas não caminhem. Além disso, isso é importante, a distorção cognitiva de comparações injustas também é presente no pensamento depressivo, uma vez que se vê os outros sempre como melhores do que si mesmo, causando muito sofrimento e emoções negativas. E aqui eu digo que a sociedade é especialista nisso. Por que os casos de depressão aumentam cada dia mais? Aumentam cada dia mais porque as pessoas elas estão assim, assado. Percebam que depois que a tecnologia tomou conta das nossas vidas, eu não estou dizendo aqui que a tecnologia é um problema, mas principalmente as redes sociais, o mau uso, a nossa incapacidade de processamento da realidade, dos nossos pensamentos, realidade e pensamento,
pensamento-realidade, fica muito complicado, porque as pessoas elas acreditam naquilo que é inacreditável, naquilo que é incrível no sentido de não crível. Elas acreditam em coisas que não são passíveis, elas não têm referência. Então, para as pessoas, normalmente, para as pessoas, seja depressiva ou não depressiva, normalmente a vida do outro sempre é melhor do que a nossa. Por quê? Porque você somente acredita naquilo que você quer acreditar. Porque no processo educacional não foi ensinado para nós como processar as informações. Então nós acreditamos naquilo que é inacreditável. E esse ponto, acreditar no inacreditável, principalmente quando você está sob o efeito de uma negatividade em função de um processo depressivo especificamente, que é o que nós estamos falando, isso é terrível. Porque sempre a vida do outro vai estar melhor do que a sua. E você não sabe o que o outro passa, o que o outro sente, nem o que o outro vive. O outro pode estar fingindo muito bem, né? Por isso que eu falo que a gente está aqui interpretando papéis. Muitas vezes as pessoas estão interpretando papéis, elas querem parecer serem aquilo que elas não são, elas querem aparentar ser, né, ou estar como não estão, então está todo mundo feliz, está todo mundo maravilhoso. Você pega a coisa mais interessante, né, nessa sociedade que eu falo, a sociedade do fútil, do inútil. A futilidade inutiliza o ser humano. A futilidade, ela tem como principal objetivo inutilizar o ser humano, inutilizar a mente do ser humano, né? A mente. E o que a gente vê hoje são mentes totalmente dementes, literalmente, porque, veja só, você pega uma letra de música, e antigamente os filósofos, né, da Grécia falavam muito a respeito da importância da música na vida do ser humano, e eu concordo que música, que é música de verdade, realmente exerce uma influência, mesmo porque nós temos a musicoterapia, né, altamente estudada. Hoje a neurociência comprova, né, que as notas musicais, elas exercem uma influência no nosso cérebro significativa. Mas o tipo de coisa que é oferecida, a gente conhece a sociedade pela cultura da sociedade, né? Pelas letras das músicas a gente tem uma ideia do nível intelecto, cultural, né? E por aí vai. Mas bem, não vou entrar nesse mérito, que senão a gente vai fazer aqui uma crítica, e ainda que seja uma crítica construtiva, mas não é o momento propício para isso. Mas veja só, nas letras das músicas, a felicidade está sempre atrelada à questão de bens materiais ou fuga. O que é a fuga? O álcool. Então, assim, eu bebo para ser feliz, né? Se eu não beber, eu não vou ser feliz. Então, essas distorções são distorções, assim, não tem mais mensagem subliminar, que no passado existiam as mensagens subliminares e a sociedade batia em cima, ficava horrorizada, e muitas pessoas iam lá e falavam. Hoje está aí, está escancarado. Está na cara larga, vamos dizer assim, né? Às claras, e ninguém faz nada. E as pessoas, elas estão sendo induzidas. Existe uma reprogramação mental. Então a distorção cognitiva, ela é um processo que a sociedade, ela produz. Ela produz porque o resultado disso, ou seja, as consequências das distorções, é lucro. É lucro para a indústria farmacêutica, para uma série de outras indústrias, para a indústria bélica, para todas as indústrias possíveis e imaginadas, a indústria alimentícia. Então, todo mundo vai lucrando com a desgraça alheia. Então, quanto mais desgraça, melhor. Então, nós não queremos formar indivíduos, seres pensantes, capazes de lidar, né, com as suas emoções. Então, desenvolvimento da inteligência, vamos falar assim, é uma coisa terrível, porque não se há a crise na educação, né, principalmente no nosso país, ela não existe. Darcy Ribeiro disse muito bem. Ela é um plano, ela é um plano certeiro, entendeu? Para que realmente nós não alcancemos, né, as nossas capacidades, para que nós não desenvolvamos, nós não nos desenvolvamos adequadamente. Então nós estamos vivendo nessa era que eu chamo a era que já era. O que eu queria aqui só deixar muito claro na questão da depressão, até que me vem as revoltas aqui com relação a aspectos relacionados à sociedade, isso a indignação, né? E eu não vou deixar com que essa indignação ela seja cerceada por mim mesmo, mesmo que você talvez não compactue com a minha linha de raciocínio, com o meu pensamento, mas pensar por si não é pensar em si.
Eu não quero que ninguém pense como eu penso, eu quero somente que as pessoas aprendam a pensar e aprendam a pensar por si mesmas, para que elas possam se libertar dos grilhões, e principalmente o grilhão da ignorância. E e o pior de todos os ignorantes é aquele que ignora a sua própria ignorância, a sua própria falta de conhecimento. Porque o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. Resumidamente é isso. Mas vamos lá. Entenda que uma maneira dos sintomas depressivos eles continuarem a acontecer é por meio dos pensamentos distorcidos. Pensamentos repetitivos, pensamentos distorcidos, pensamentos repetitivos distorcidos. O padrão negativo de pensamento, ele piora e baixa a autoestima e aumenta o sentimento de autocrítica. Ou seja, as distorções cognitivas alteram a forma com que tomamos decisões e influenciam diretamente em nossos comportamentos, em nossas emoções, nas nossas ações, nas nossas reações. Então, essa negatividade, e aí quando a gente fala de frequência vibracional, porque tudo é vibração, tudo é energia, então quando você entra numa frequência, né, mais baixa, quando seus pensamentos são pensamentos negativos, de ordem negativo, eles entram numa vibração baixa, e essa vibração baixa faz com que a gente se rebaixe, faz com que a gente realmente somente atraia a negatividade. Ah, mas então o pensamento positivo, da mesma forma, tem que tomar cuidado, a gente tem que encontrar o equilíbrio, né, entre a luz e as trevas, né, o positivo e o negativo, o yin e o yang, e a gente tem que encontrar esse equilíbrio. E o equilíbrio, como eu já disse em outros vídeos, mas aqui nesse momento falando de equilíbrio, falando de depressão, falando de distorções cognitivas, eu tenho que tentar fazer com que vocês compreendam que estar equilibrado é saber se equilibrar, né, em meio ao desequilíbrio. Então pense num malabarista, né, num trapezista, que ele está lá em cima lá da corda bamba, e ele tem uma corda na mão e ele tem um alvo fixo na frente, e ele não olha para baixo, ele não se deixa levar pela circunstância a qual ele está inserido, ele vai se equilibrar em meio ao desequilíbrio. Então o equilíbrio não é essa coisa que foi criada de forma errônea, né, errada na nossa mente, que o equilíbrio é você não fazer nada, tá tudo uma maravilha, é você ficar lá na tua casa de perna para o ar, debaixo do coqueiro, tomando água de coco, ou de frente para uma praia. Não, não é isso, isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio, né? Isso é desequilíbrio. O equilíbrio é quando você consegue lidar com o desequilíbrio, quando você consegue lidar com o desequilíbrio. E esse é o mais difícil. Então, os nossos pensamentos equilibrados, equalizados, é uma coisa muito difícil. Quando a gente fala da ansiedade, então falamos da depressão, agora vamos falar de ansiedade, que a ansiedade, ela é o quê? Né? Ela é um excesso do quê? Especificamente, a ansiedade é um excesso de futuro. E a gente já viu aqui que nesse excesso de futuro, os pensamentos catastróficos, né, as questões, elas estão totalmente alterados, e em função do quê? Disso que eu vou falar. Que a ansiedade, ela é uma emoção que surge em momentos em que nos sentimos em perigo. E o ansioso, a síndrome, normalmente, ela está o tempo inteiro. Seja uma situação real, ou seja, uma situação imaginária. Pessoas que sofrem de ansiedade podem ter pensamentos distorcidos quando estão se sentindo ativados emocionalmente com ansiedade. A ansiedade, ela vem e vai, ela vem e vai. Ela não existe uma ansiedade constante, permanente, né? Uma linha, como se fosse uma linha, não existe. Então ela é uma emoção que surge em momentos em que nos sentimos em perigo, seja por causas e motivos de ordem real ou não real, ou imaginária, e por aí vai. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade, né, com a síndrome da ansiedade, ou transtorno da ansiedade, transtorno da ansiedade, podem ter pensamentos distorcidos quando estão se sentindo ativados emocionalmente com a ansiedade. O pensamento emocional é uma distorção cognitiva. O pensamento emocional, pensamento teoricamente deveria ser racional, né? Então o pensamento emocional é uma distorção cognitiva em que a pessoa, ao sentir determinada emoção, como a ansiedade ou o medo, tendem a achar que algo está errado. E esse pensamento distorcido
estou sentindo ansiedade, então isso significa que algo ruim vai acontecer comigo. Automaticamente, é um processo automático e muito rápido. Entenda que, mesmo você sentindo algo, isso não significa que a sua emoção ou pensamento determinam a realidade ao seu redor. Porque a emoção não é um fato. A emoção não é um fato. Compreenda isso. Isso é um ponto importante, porque quando a gente tem um pensamento emocional, e o pensamento emocional é uma distorção cognitiva, muitas vezes a gente coloca a emoção na frente das coisas ou faz com que a gente sinta, né, as coisas de forma totalmente acentuada, né, ou seja, agravada. Veja só, importante isso. Entenda que mesmo você sentindo algo, isso não significa obrigatoriamente que a sua emoção ou que o seu pensamento determinam a realidade ao seu redor. Além do pensamento emocional, outra distorção cognitiva presente nos transtornos de ansiedade é a catastrofização. Então vamos ver. Catástrofe vem de catástrofe. Catástrofe, né? Então a catastrofização em que uma situação negativa é hiperaumentada e se transforma em uma bola de neve gigantesca de pensamentos altamente negativos. E o pensamento negativo, ele é um pensamento que pode, né, te prejudicar significativamente. Então, vamos lá. Sabe aquela pessoa que algo pequeno aconteceu, mas ela percebe que aquilo ali é o fim do mundo? Isso é uma distorção cognitiva de catastrofização. Junto com essa distorção cognitiva, podem surgir a supergeneralização, que a gente já viu lá, especificamente voltado mais para o aspecto da depressão. E mesmo que uma coisa difícil, uma coisa, né, esteja difícil, não significa que todas as coisas estejam difíceis. Então, o pensamento, agora, a coisa mais complicada aqui, é o IC. Né? O pensamento e se. Também podem estar junto, principalmente com o transtorno da ansiedade generalizada. Muitas pessoas que têm ansiedade pensam em possíveis coisas que podem dar errado. O famoso pensamento, e se tal coisa ruim acontecer? Esse pensamento pode parecer uma forma de se precaver de um problema no futuro. Mas na realidade você está sofrendo antecipadamente por algo que não está acontecendo. Um sofrimento desnecessário causado por uma distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva, que é uma distorção na sua capacidade de processar um pensamento, processar uma informação. E na maioria das vezes não tem evidência nenhuma de que aquilo vai acontecer. Então, as distorções cognitivas, aqui nós falamos muito brevemente, porque é um assunto que careceria de um tempo significativo para a gente poder analisar, porque existem vários estudos científicos, ainda que o Brasil é um país que poucas pessoas acreditam na ciência, né, são mais levados por outros tipos de conhecimento. Mas é demasiadamente importante que a gente entenda a influência das distorções cognitivas na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia mesmo, na nossa rotina, na maneira com que a gente processa, porque eu digo que nem toda informação ela é passível de ser transformada em conhecimento. E nós temos que aprender a separar as coisas, nós temos que aprender a desenvolver, né, o autocontrole, ainda que esse autocontrole depende do autoconhecimento especificamente, só que esse autocontrole, ele requer da gente um nível muito grande de comprometimento, de autocomprometimento, porque sem envolvimento nosso no nosso processo educacional, espiritual, né? E aqui espiritual que eu falo, independentemente da sua crença religiosa, que nós não estamos falando da religião A, B, C, D ou E. Então tomar muito cuidado com a alienação. E entender o seguinte, que as distorções cognitivas, elas podem e trazem inúmeros problemas para a nossa vida.
e especificamente problemas emocionais. E eles influenciam diretamente no desenvolvimento dos transtornos mentais. Você pode, e você, na minha opinião, deveria questionar todos os seus pensamentos. Quando você tem um pensamento, você deveria processá-lo, você deveria fazer o seu papel, e o seu papel seria realmente se responsabilizar pela tua vida e tomar cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste, porque um filme pode distorcer. Um filme, uma série, uma música, coisas que parecem ser totalmente inofensivas em primeiro momento, elas podem estar distorcendo a sua capacidade cognitiva, distorcendo a sua capacidade cognitiva de processamento das coisas. Então parece muito simples, parece tudo muito, mas isso aqui, olha, não tem problema. Então assim, o mal vestido de branco, tá tudo lindo, né? É uma coisa interessante. Então a gente vê na nossa sociedade que nós não estamos realmente totalmente comprometidos com a nossa vida, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, porque a gente está mais preocupado com coisas totalmente infundadas e sei lá, eu sinceramente eu não consigo entender como que o ser humano ele consegue ser a única criatura que é capaz de se autodestruir de forma consciente, muitas vezes por preguiça, muitas vezes por falta de capacidade de entendimento mesmo, de entender que ela pode se responsabilizar por ela mesma, porque na nossa sociedade não há estímulos para que as pessoas sejam responsáveis por si mesmas, não há estímulos para que as pessoas aprendam a pensar por si, não há estímulos para que as pessoas se responsabilizem com o próprio processo delas. Quando a gente fala de reconstrução, né, eu acho que dentro da própria terapia cognitivo-comportamental, esses padrões que são disfuncionais do pensamento, é muito simples a gente conseguir dentro do consultório, da prática clínica. A gente trabalha com o aspecto de desconstrução para reconstrução o tempo inteiro dentro da prática clínica. E essa desconstrução é uma desconstrução muito responsável. É como se a gente tivesse que pegar um prédio e você tivesse tido um problema na estrutura de um dos andares desse prédio, mas você tem andares para cima, você tem andares para baixo e você precisa trabalhar concomitantemente. Você está com um problema na parte estrutural, onde você tem os alicerces lá embaixo e você tem lá um determinado andar. Então você faz um trabalho concomitante, né, nesse processo de desconstrução. Então o objetivo, né, da terapia cognitivo-comportamental é fazer com que a pessoa ela aprenda a pensar de um modo o mais realista possível, que ela leve em consideração a realidade, que ela tire tudo aquilo que é irreal, que é surreal, que foi plantado na mente dela ao longo dos processos, sejam os processos educacionais, seja qualquer outra forma, né? E é tentar construir, né, com o paciente construir uma relação, né, porque a relação que baliza todas as nossas relações é a nossa relação conosco. Então a gente tenta fazer com que o paciente consiga construir uma relação harmônica entre a realidade e o seu modo de pensar. A realidade, ele mesmo e o seu modo de pensar. Eu não lembro quem, eu não vou lembrar porque faz muitos anos que eu li isso, mas nós somos nós, mais a nossa circunstância. A nossa circunstância influencia diretamente nas nossas ações, nas nossas reações. Mas as nossas circunstâncias, elas são determinantes, mas mais determinante do que a circunstância é a maneira com que eu lido com a circunstância. Então eu preciso desenvolver dentro do próprio processo educacional, e isso deveria ser trabalhado, ainda mais que a neurociência hoje tem total condição de fornecer esse tipo de conhecimento e fugir um pouquinho dessa grade curricular que realmente trata o ser humano como se ele fosse um animal.
um animal irracional, irracível, seja qual for o termo que você queira utilizar, para que ele aprenda realmente a lidar com a realidade e não criar esse mundo surreal, esse mundo irreal, esse mundo ilusório que destrói as pessoas. Minha prática clínica, 20 anos, o que eu mais vi foram pessoas incapazes de lidar com a realidade. E por essa incapacidade de lidar com a realidade, elas se autodestruíram, destruíram seus relacionamentos, destruíram tudo, absolutamente tudo, porque elas não eram capazes de lidar com a realidade. Porque foi, né, no processo educacional, a sociedade, ela construiu esse mundo irreal que está aí, que está ao nosso redor. Então é o Papai Noel, é o coelhinho da Páscoa, o coelho não bota ovo, tá? Mas o coelho da Páscoa bota ovo e ovo de chocolate. Ah, mas é uma coisinha simplesinha, é bonitinho, o bichinho é bonitinho, o bichinho é bonitinho. É uma ilusão, é uma ilusão. É uma ilusão, é uma semente que está sendo plantada, é uma maneira de você já começar o processo do distorcimento. Então, a questão das distorções, elas começam dessa maneirinha simples. É você pegar a letra da música e a música está induzindo você que a felicidade você só vai alcançar se você beber, se você fizer isso, se você usar determinado tipo de substância, seja qual for, não interessa. Então é sempre colocando o indivíduo, afastando o indivíduo dele mesmo, é fazendo com que ele realmente se contamine, que ele se intoxique com toda essa toxicidade e toda essa virulência existente na sociedade. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem o poder de auxiliar o indivíduo a se libertar dos grilhões, né, dessas questões e auxiliar nesses processos de reversão das distorções? Sim, mas mais importante do que isso é o indivíduo tomar consciência de que isso é extremamente prejudicial e nós precisamos em algum momento, enquanto indivíduos, seres pensantes, nós temos que tomar a frente disso e falar assim, não, eu não quero mais acreditar no inacreditável, eu não quero mais aceitar o inaceitável, eu não quero mais tolerar o intolerável, eu não quero mais defender o indefensável. Eu passei a aprender a pensar por mim, então eu vou lá e vou cobrar os meus direitos, eu vou cobrar que daqui para frente, olha, não quero que vocês façam isso, não quero a sociedade civil, né, unida, falar assim, olha, isso não está certo, isso não está certo. Manter o mundo das ilusões, isso não está correto. E você se defender de você mesmo, porque ninguém além de você é capaz de te defender de você mesmo. Você precisa compreender que ninguém além de você mesmo é capaz de te defender de você mesmo. Ninguém pode te defender de você mesmo além de você mesmo. Então tudo depende de você. E quando as coisas dependem só de nós, é onde elas pendem. Porque a depende, né, existe uma depende, então a pendência, existe uma pendência. E nós, infelizmente, por inúmeros motivos, aqui eu não vou nem mencionar quais motivos, mas nós realmente não estamos nos responsabilizando para com a nossa vida. Nós somos verdadeiramente criaturas irresponsáveis, estamos deixando a vida nos levar e a vida está nos levando e a vida não tem nenhum tipo, eu falo assim que o externo, a predileção do externo é nos exterminar, né? E a vida não tem nenhuma responsabilidade para com a minha vida nem para com a sua vida. Você que tem que ser responsável para com a sua vida e por consequente para com a vida, né? Porque nós somos seres que estamos não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo oceano, vamos dizer assim. Existe uma interdependência, então aquilo que o outro faz ali reverbera direto ou indiretamente na minha vida, então nós teríamos que estar conscientizando a população, teríamos que estar trabalhando realmente naquilo que eu digo que é a revolução mais importante. Não é a guerra sanguinária, né, doentia das criaturas nefastas, que levam tudo ainda para a violência, né? Não saíram ainda da era das cavernas, e sei lá se na era das cavernas as coisas não eram melhores do que hoje, mas que acreditam que é na base da violência, da bomba, etc., né? do tiro, que isso vai resolver alguma coisa. Não, é a revolução na consciência. Só que a revolução na consciência depende da revolução na educação. E a revolução na educação, por sua vez, depende da revolução na consciência. Então, como é uma situação sine qua non, não vai acontecer nunca, porque não há interesse de que as pessoas aprendam a pensar por elas mesmas, não há interesse que as pessoas se libertem dos grilhões da ignorância, não há nenhum tipo de interesse para que as pessoas não sejam dependentes, né, totalmente dependentes emocionalmente, financeiramente,
em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então vivemos numa sociedade do faz de conta e que ninguém está disposto a fazer a conta ou prestar contas. Então eu gostaria aqui de encerrar esse vídeo com reflexão, sempre, tentando trazer o vídeo que era para demorar 15, 20 minutos, demorou 1 hora, mas quem ficou até aqui assistindo realmente está disposto a escutar algo, mesmo que você muitas vezes não concorda com tudo aquilo que eu digo, e eu não peço para que as pessoas concordem comigo. Na verdade, a questão da concordância e a questão da discordância são questões importantes, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você parar para pensar. Pensa naquilo que eu estou dizendo. Pode ser a pior besteira no seu entendimento hoje, nesse momento. Mas se você começar a parar para pensar e repensar novamente, porque nós estamos apenas replicando, né? Assim, aprendemos por repetição e estamos repetindo as coisas sem realmente tomar conhecimento das coisas. Estamos nos transformaram realmente em meros repetidores. Repetidores. A vida não é para amadores, a vida não é para adoradores, a vida é para os enfrentadores. É para aqueles indivíduos que estão dispostos a pagar o preço e cumprir o prazo, que estão dispostos a viver a vida real, nua e crua, tal como ela se apresenta. Você pode transformar a tua realidade, mas você nunca vai conseguir deformar a tua realidade e trazer uma nova realidade através da ilusão, através desses processos. Então, a imaginação, existe o devaneio excessivo, importante também, já fiz vídeo a respeito do devaneio excessivo, tomar muito cuidado, porque nós somos hiperestimulados a quê? A não aprender a pensar, a não aprender a sentir, a não aprender a questionar, a não aprender a nada que é útil, né? Então, assim, é uma vida totalmente improducente, tá? Onde nós somos manipulados, aonde a imaginação imaginária, né, ela é super valorizada, principalmente na fase mais importante da educação do indivíduo, que é do 0 aos 7 anos, que isso já foi comprovado cientificamente, e ali é trabalhado coisas assim que não deveriam ser trabalhadas, ou se fossem trabalhadas deveriam ser repensadas, porque são sementes que estão sendo plantadas e que vão causar as distorções cognitivas, que vão causar, né, os problemas dos devaneios, e assim sucessivamente, porque você está fazendo com que você está alimentando, né, um processo cognitivo, você está alimentando uma mente do indivíduo com coisas que inexistem e que são impossíveis de serem, de existirem, né? Ponto final, é simples. Bem, agradeço a sua atenção, agradeço por você que assistiu até esse minuto, 1 hora, 1 minuto e 40 e tantos segundos, 52 segundos. Agradeço. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike também. Se você acredita que alguém que você conheça pode se interessar pelo assunto, procura lá. Compartilha lá, compartilha aí, né, nas suas redes sociais, aonde quer que você, né, isso você vai estar contribuindo para o crescimento do canal, que não é meu, é nosso. E importante, mais um ponto aí que eu considero interessante. Às vezes as pessoas elas ficam aqui querendo especular, né? Então eu falo que o meio acadêmico é um meio extremamente interessante, onde as pessoas elas parece que odeiam umas às outras dentro do meio acadêmico. E às vezes as pessoas ficam assim, né? Veem meus vídeos aí falam assim, pô, mas você não colocou qual a sua formação, né? Você não me falou qual é a sua capacitação. E eu falo, poxa vida, mas é tão complicado assim, né? Então pesquisa, pega aí, vai no Google, põe aí no meu nome aí no LinkedIn, vocês vão ver as minhas formações, etc. A única coisa que eu vou fazer aqui de forma resumida, e não é para me gabar, porque eu acredito que certificado e diploma não certifica caráter, mas eu possuo formações na área de direito, possuo formação em direito, em pedagogia, filosofia, teatro. Tenho 35 pós-graduações conclusas, nas mais diversas áreas, mas mais voltadas na área da educação, da neurociência, e áreas linguística, etc., literatura e afins, e na área também pedagógica, psicopedagógica e por aí vai. Na área de gestão também tem algumas, e sou mestrando, né, numa universidade da Espanha, onde eu trabalho sobre a questão do desenvolvimento emocional, na educação, em outros meios. Então, fora a questão, aí fala assim, falando de formação, agora falando da profissão como professor de sociologia, professor de filosofia, como psicanalista clínico,
20 anos de experiência, fora outras experiências na área de gestão de pessoas, como gestor até mesmo em multinacional e por aí vai. E abandonei esse mundo corporativo porque ele tira o nosso espírito e a nossa alma do corpo, de certa forma. É modo de dizer aqui, eu somente estou aqui esticando o elástico. E um pouquinho assim resumido, mas se pesquisar pelo meu nome, Carlos Eduardo Balcárcio, vai lá no Google, vai lá no LinkedIn, vocês vão ter acesso às minhas informações, as minhas formações, as minhas experiências profissionais. E aí vocês talvez, né, ali que tem muita gente que fica questionando, então tá lá, é simples, é só você pesquisar, né? Vai no Google que você encontra, mais fácil do que... Porque se eu ficar falando aqui todas elas, vai demandar um tempo significativo e acho que nós podemos utilizar o tempo que não temos de uma maneira mais producente. Não vou ficar aqui falando de títulos, né, fazendo aqui a leitura de títulos, porque mais importante que os títulos são outras coisas, né? Então a sociedade do ter, e ela destrói o ser, né, do ser humano. Então nós temos que humanizar as nossas relações, temos que nos rehumanizar. E para que a gente se reumanize, nós precisamos buscar o autoconhecimento, que ele é esse autoconhecimento e o conhecimento é o cimento que preenche o alicerce da nossa consciência. E se nós não expandirmos a nossa consciência, nós não vamos conseguir vencer, né, esses processos que a sociedade conduz e induz de forma... assim, a sociedade ela é maestra, tem uma maestria de organizar as distorções, as distrações, as alienações e assim por diante. Ok? Muito obrigado, agradeço a sua atenção e vamos que vamos. Em frente de frente, porque somente enfrentando de frente é que nós conseguiremos seguir em frente.